Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já a meio do mês de maio, o mês de Nossa Senhora, que é sempre um mês particularmente festivo, mas este ano ainda mais, não só por ser ano jubilar, mas também porque Deus concedeu à sua Igreja o dom de um novo Papa. E por isso, com certeza, que nas nossas orações, da mesma forma como rezamos intensamente pelo Papa Francisco e depois da sua partida para a casa do Pai pela sua alma, rezamos também muito pelos cardeais reunidos em conclave e desde a sua eleição pelo novo Papa Leão XIV. O Evangelho do dia de hoje recorda-nos uma das cenas talvez mais impressionantes de Nosso Senhor, o lava-pés. Sabemos que antes de sentar à mesa com os apóstolos para a última ceia, Jesus lavou-lhes os pés. Eles ficaram um pouco surpreendidos, até escandalizados com esta atitude de Nosso Senhor, porque sabiam bem que Ele é, de facto, o nosso Mestre, o Nosso Senhor, que é Deus na terra, e por isso não se sentiram dignos, e de certo não eram, de que Nosso Senhor lhes lavasse os pés. Mas Deus quis fazê-lo, por um lado talvez para nos dar a entender que todos precisamos de purificação, todos precisamos de nos limpar a nossa alma para ter união com Ele, mas sobretudo para nos ensinar o espírito de serviço. Diz com efeito São João que depois que lhes lavou os pés e que retomou as suas vestes, tendo-se tornado a pôr à mesa, disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Palavras certamente exigentes, em que Nosso Senhor chama a atenção dos apóstolos para aquela sua atitude, que não era uma demissão da sua condição de Mestre e Senhor, e chamavam-no assim, e Jesus diz que fazem bem, porque é isso mesmo que Ele é. Mas se Ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés aos seus discípulos, também nós devemos cuidar uns dos outros. Também nós devemos realizar obras de serviço com aqueles que temos à nossa volta. E às vezes, se calhar, nós confundimos a caridade com boas intenções, com bons sentimentos. E perguntam-nos se vivemos bem a caridade. Sim, eu não quero mal a ninguém, eu não quero fazer nada que seja prejudicial para outra pessoa, eu dou-me bem com todas as pessoas à minha volta. Com certeza que isso é importante também, mas também se costuma dizer que de boas intenções está o inferno cheio. Então, o que é que há no céu que não há no inferno? É que no céu também há boas intenções, as pessoas que estão lá não têm más intenções, mas têm a mais o quê? Boas obras. E é isso que leva para o céu. Não basta ter boas intenções, não basta ter bons sentimentos, há que fazer o bem, há que servir efetivamente aqueles que temos à nossa volta. Foi isso que Nosso Senhor disse. Não se limitou a dizer, bom, vocês vejam lá se tratam bem uns aos outros, e vejam lá se são amigos uns dos outros, e vejam lá se... Não, Ele próprio lavou os pés aos apóstolos. Isso eram 12 apóstolos, e não consta que nenhum fosse coxo,
Portanto, eram 24 pés, é muito pé, não é? Ainda para mais, cada pé tem 5 dedos, portanto, eram umas boas centenas de dedos que Nosso Senhor teve que lavar naquela ocasião. Por isso, nós não temos que nos perguntar quais são as nossas intenções, quais os nossos sentimentos, mas quantas e quais foram as obras de serviço que eu hoje realizei. O que é que eu fiz, de facto, para ajudar, para acompanhar, para servir aqueles que estão à minha volta. E é interessante também que Nosso Senhor diz que felizes seremos se o fizermos. Às vezes pensamos que dá mais felicidade ser servido do que servir. Dá mais felicidade que nos lavem os pés a nós do que sermos nós a lavar os pés dos outros. E Nosso Senhor diz o contrário, e é de facto um desses paradoxos do Evangelho. Muitas vezes Nosso Senhor gostava de dizer coisas que parecem contradições, mas que são um ensinamento para a lógica nova que o Evangelho veio trazer à Terra. E a verdade é essa, que há mais alegria na caridade, há mais alegria no serviço, há mais alegria na entrega aos outros, há mais alegria no esquecimento próprio do que no egoísmo da autossatisfação. Havia um psiquiatra que trabalhava com outros num hospital e ao fim do dia, um dia de trabalho é sempre um tempo cansativo, ele procurava sempre ir com os seus colegas, tomar alguma coisa, ou ir jantar fora, ou ir ao cinema, mas isto repetia-se uma e outra vez, coisa que não era muito normal, até porque geralmente as pessoas, depois do dia de trabalho, querem ir para casa e descansar e estar com a família. E claro, como eram psiquiatras, houve um deles que quis tentar compreender o que é que se passava com este colega tão folgazão, e este colega tão dado a passatempos, este colega tão cheio de energia para a diversão. E depois descobriu uma coisa um pouco surpreendente, é que ele tinha separado da mulher, tinha abandonado os filhos, vivia sozinho e tinha pavor de chegar a casa, porque era uma casa onde não estava ninguém. Era uma casa onde ele estava só. Todas as pessoas, de facto, desejam ir para casa porque sabem que são aguardadas, que são estimadas. Este homem tinha pavor de chegar a casa porque sabia que na casa dele ninguém o esperava. E por isso aquela alegria aparente, aquelas gargalhadas que ele às vezes exibia, no fundo eram o sinal da sua profunda frustração, da sua enorme solidão, da tristeza de alguém que sabe que não é querido porque não serve, porque não está à disposição de ninguém, porque deixou-se levar pelo seu egoísmo. Curiosamente, neste texto, Nosso Senhor fala também da traição de Judas. Mas pior que a traição, por assim dizer, embora fosse um pecado gravíssimo, para mais com aquela dissimulação do beijo, que não era um beijo de amor, era um beijo de traição. Mais grave ainda foi que Judas, de facto, depois desesperou, não foi capaz de reconhecer a sua falta, porque Nosso Senhor, de certo, o teria perdoado. E quer isto dizer também que às vezes notamos que somos egoístas, que fizemos mal, que dissemos que não àquela pessoa que precisava da nossa ajuda, do nosso tempo, da nossa companhia, não atendemos aquele telefonema daquela pessoa que às vezes é um pouco maçadora. Pronto, está bem, sim senhor, às vezes isso acontece. O que é que nós devemos fazer? Pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa, se for caso disso também, e recomeçar, mas nunca desistir. Nossa Senhora, a quem recordamos de uma forma especial neste mês de maio, e chamou-se a si própria a serva. O Senhor olhou para a baixeza da sua serva e todas as suas atitudes são de serviço. Até em Caná da Galileia, ela não pensa nela, por isso não diz, não temos vinho, mas pensa nos outros e por isso diz, não têm vinho. Está a pensar em que é que pode ajudar aquelas pessoas que estão ali com ela. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a nós também essa mesma atitude de serviço para com todos,
sabendo que dessa forma não só contribuímos para a sua alegria, mas contribuímos também para a nossa felicidade e, de certo, agradamos muito a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei.